Oi, eu sou a Gabi Xavier e qual o melhor personagem dos animes pra você? Qual o seu favorito? Pode ser por qualquer motivo, porque acha bem construído, porque acha mais engraçado, porque se parece com você, qualquer coisa. Por vários motivos diferentes, mais de 400 de vocês me responderam recentemente na aba da comunidade qual o seu personagem favorito e eu trouxe várias dessas respostas aqui pra lista dos inscritos e esse é mais um vídeo que eu comento a lista de vocês. Dessa vez versão melhor personagem dos animes, não é mangá, são animes. Vambora, porque tem muito textão aqui, tem muita opinião, mas eu quero de você, a sua lista, o seu favorito, mas deixem sempre as opiniões e mais sugestões para este quadro comentando a lista de vocês e também para a opinião impopular dos inscritos, vulgo Oi, que ainda vai voltar. O meu favorito vai estar nessa lista, então aguardem que já eu comento, mas começando com o favorito do Vitor. Saitama, na minha opinião, é um bom personagem por sair do clichê, e ele não parece ser alguém que não se importa com os outros, pelo que eu vi nas duas temporadas. Só é desmotivado e preguiçoso, mas é um dos charmes dele. Fora que ele não liga para títulos, fama ou o que pensam dele. Gosto de como ele é diferente de tantos outros personagens e como dá pra se inspirar um pouco nele. O Saitama é muito curioso. O One Punch, em geral, tem esse tom e o protagonista é a máxima dessas escolhas de ser diferente, apesar de ter um universo cheio de supostos clichês e lugares comuns, né? Aquela batalha de heróis, tem uma associação em que alguns são corruptos e tem os monstros, e personagens que são duais, né? Tem o anti-herói, o Garou é uma grande representação, só que apesar disso, tem um humor peculiar. O personagem principal é o cara que é mais forte de todos, que em tudo que você viu no anime não existe alguém que se equipare a ele, por acaso ele tem um péssimo timing, virou herói por tédio, e ele nunca está em todas as macro batalhas, senão a coisa acabaria muito rápido também, então ele traz um pouco de humor, mas ele traz o heroísmo sendo careca, com uma roupa bem brega, com um humor duvidoso, mas que aqui e ali ele vem com aquela cena que é maravilhosa, dele dando um soco ou alguns socos, derrotando o personagem que teoricamente era muito forte, e quando necessário, ele tem as palavras corretas. Ele gosta do que faz, seja pra distrair um pouquinho, pra acabar com a barulheira e a vizinhança ruim em volta do seu apartamento, ou pra ajudar as pessoas, ele faz o que faz de forma brilhante. Que faz a magia pro protagonista de One Punch Man realmente ser um personagem muito legal, no mínimo, extremamente carismático. Eu acho que eu não falei, né, mas essa lista tinha nomes infinitos, eu peguei alguns dos que foram os mais citados, não tem uma ordem específica porque não foi um gráfico, mas se você quiser ver a completude das respostas é só ir no post da aba da comunidade e acrescentar os nomes que faltarem aqui embaixo. No final eu faço algumas menções honrosas. Giovanni Garcia, trouxe outro personagem pra gente. Meu personagem favorito é Kyojiro Rengoku, sem dúvida alguma, de Demon Slayer pra quem não conhece. Ele, mesmo com a desmotivação do pai, ainda continuou seguindo seu sonho e sempre sorrindo para os mais novos, já que ele tinha que ser a inspiração que seu pai um dia havia sido para ele. Ele sempre colocava a vida dos outros em primeiro lugar, não deixou ninguém morrer no trem e não permitiu que atacassem os mais fracos antes dele, pois esse era o seu dever, um verdadeiro herói. Diferente do Saitama, o Rengoku, ele é essa figura clássica do herói e muito parecido com esse arco de superação do herói de uma história ou de um arco específico, no caso de Demon Slayer, né, ele teve o arco do Trem Infinito, ele não era o cara naturalmente forte. Inclusive desprezado pelo pai, colocado como alguém que não tinha vocação, que jamais seria um pilar, os espadachins exterminadores de elite, apesar disso, ele treinou sozinho, ele pegou os manuais da respiração da chama, da sua família, ele foi treinando e ele não era o melhor dos espadachins, mas ele tinha um excelente, um incrível caminho pela frente, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço. E ele tinha muito essa alma, essa chama que pegava fogo e contaminava de forma positiva, né? Incendiava as pessoas ao seu redor. Ele podia estar com medo, assustado, ele tinha inseguranças e óbvio que para ele era muito difícil viver, tentar continuar inspirando seu irmão mais novo com o pai daquele jeito, que ele não conseguia ajudar e ainda por cima jogava sempre palavras duras contra ele, Rengoku. Ainda assim, ele mantinha um sorriso, ainda assim, ele se importava com aqueles que estavam entrando para o grupo de exterminadores, ele sempre tentava ensinar, ele foi aquele que treinou também a Pilar do Amor, ele era muito importante para cada um dos pilares naquele bloquinho de fofocas Taisho, que são as curiosidades do universo. Os outros pilares todos, eles têm muito carinho pela figura do Rengoku, ele é essa pessoa cativante e que se preocupa genuinamente
genuinamente com os outros, ele se coloca na frente, ele se sacrifica. E isso, apesar de ser doloroso pra gente assistindo, é o que faz dele um cara extremamente cativante, carismático, apaixonante e que moveu uma legião de pessoas, apesar de uma participação num arco tão curtinho. Se você não gosta de Rengoku, por favor, se sinta à vontade de acrescentar ou dizer quem é melhor que ele aqui nos comentários. Este é um personagem polêmico, tem muitas pessoas que detestam ele, mas eu acho que é um personagem riquíssimo, já adiantando, tanto é que, para essa pessoa, quem deu Red, acho que é isso, Shinji Ikari é o melhor ou o favorito dele. Pessoalmente, julgo se um personagem me agrada ou não, dependendo do quão humano ele é. E de todos os animes que já assisti, o Shinji foi o que mais me lembrou uma pessoa real. E muitas outras pessoas citaram o Shinji, e eu acho muito curioso porque o Shinji, tem um vídeo aqui só falando sobre ele no canal com mais detalhes, tá? Mas do que eu acho. O Shinji não é meu personagem favorito porque tem uma gama de outros personagens que eu gosto mais, que além de uma boa ou excelente construção, tem um carisma ou uma empatia que gera em mim. O Shinji, ele é um personagem desconfortável porque ele é feito pra ser. O Shinji, ele é a representação muito clara, nua e crua de muita tristeza, de sofrimento, de covardia. Ele é uma representação de várias falhas comuns, presentes e frequentes na vida, no dia a dia do ser humano, de grande parte do ser humano, sem nenhuma máscara, sem nenhum escudo, sem nenhuma maquiagem. Então a gente vê um adolescente numa realidade que já é cruel, com um pai que é péssimo, cheio de falhas na sua criação, e crescendo e lidando com esses sentimentos negativos, bombardeado de outras situações e no convívio com outras pessoas que também têm os seus próprios problemas, e a coisa é avassaladora. O final original do anime, inclusive, eu achava que dava um quentinho no peito, porque dava um fechamento, e no remake também aconteceu mais isso, mais feliz pra ele, mais positivo. Mas assistir a sua história, ver a sua construção e digamos que ele se afundando cada vez mais no abismo dentro de si mesmo, isso é muito complicado e muito dolorido. Apesar disso, é dolorido porque é bem feito, porque é bem construído, porque é bem escrito, porque é coerente e ele é absurdamente humano, ele é o máximo da humanidade. O lado difícil é o lado difícil, mas extremamente frequente, extremamente comum, não é nem um pouco inverossímil, por exemplo. Então ele é sensacional por construção. Então entendo quem se identifica ou simplesmente quem acha incrível a construção, ele é um personagem muito bom em vários termos. E ele é muito diferente da maioria dos protagonistas que a gente tem, então isso por si só já é um grande mérito, mas me conta você, o que você acha do Shinji nessa lista e como personagem no geral, na sua opinião. Vamos para um nome que eu honestamente não estava esperando aparecer, mas ele apareceu várias vezes e vamos lá que tem textão. Eu gosto muito do Vegeta, disse o André. Ele é um personagem complexo numa história que não é feita para ser profunda, que é Dragon Ball Z. Importante esse adendo. Ele gosta do Vegeta de Dragon Ball Z, mas sabe que não é uma história para ser extremamente profunda. Diferente de Eva, por exemplo. Chegou como vilão e foi se tornando um anti-herói. Apesar de ter nascido na nobreza, não era um gênio. Isso gerou muita inveja e rancor da parte dele, mas ele continuou treinando duro para satisfazer o seu desejo egocêntrico de ser mais forte. Constituiu família, viveu uma vida pacata, mas isso só fez ele se odiar. Tentou destruir isso, o que fez se odiar mais ainda, ou ainda mais. E ao perceber que já não era mais a mesma pessoa, escolheu morrer à sua maneira, orgulhoso e tentando fazer as coisas do seu jeito. O André ele focou bastante aqui no Dragon Ball Z, porque até muitas pessoas depois disso criticaram, especialmente no Super, né? Depois a construção que fizeram com o Vegeta, estragaram o Vegeta, não vou entrar nesse mérito. Focando aqui no que o André falou, isso me fez pensar o porquê muitas pessoas preferem, por exemplo, o Vegeta e não o protagonista. E o que é sensacional no Vegeta, num anime que, de novo, não é pra ser, nem tem que ser profundo, extremamente filosófico, nem nada, Dragon Ball Z. O Vegeta ele é legal porque não só ele tem esse arco que vai evoluindo, ou seja, ele tem uma clara evolução e transformação que é coerente dentro da história. Pelo nascimento, de onde ele era, o que ele deveria ser, o Vegeta ele mimetizou comportamentos e pensamentos que ele acreditava que eram dignos dele, era o que ele merecia, ou melhor, era o que ele deveria acreditar que ele merecia ser e fazer. E assim ele foi vivendo, assim ele foi agindo, e a cada derrota e a cada decepção, ele tentava se reinventar para fazer o que ele achava que era o que ele queria, até ele quebrar tanto a cara que ele decidiu, percebeu que talvez não fosse exatamente aquilo. E aí ele vai se transformando das decepções, do autoconhecimento consequente disso tudo, das pessoas que ele foi encontrando, da família que ele foi criando e cuidando,
E acompanhar transformação de personagem é o que faz muitas pessoas gostarem. Tem outros exemplos de personagens semelhantes nesse quesito de transformação aqui nessa lista de vocês também. Interessantíssima essa inserção de vocês em mais de um comentário, mas se vocês discordam, já sabem. Este aqui, eu não sei se eu influenciei muito de vocês, porque no post eu já deixei lá o spoilerzinho ou explicitamente quem era o meu favorito, porém, muitas pessoas concordaram comigo, como o Paulo. O melhor personagem dessa lista, sem dúvidas, é o Guts. Complexo, multifacetado, nem bom, nem mal, cinzento como todos nós somos. Ao mesmo tempo que é rígido, com o tempo aprende o valor de se abrir e aceitar novos valores. Apesar de todas as adversidades, continua seguindo, aceitando que nada se repete, se transforma, assim como ele próprio. Tem um lado doce e protetor com os novos companheiros que, apesar de sutil, é belo, verdadeiro e comovente de se perceber e acompanhar. E eu vou aqui abrir um espaço para eu também falar do meu favorito. Este é Guts, de Berserk. Ele é o meu personagem favorito em animes e em mangás também. Independente de animação e tal, o que já foi adaptado do anime de Berserk já mostra bastante dessas multifacetas do Guts. E, sobretudo, também acho que, como a maioria desses aqui nessa lista, ele é bem humano. O Guts, de fato, ele não é o personagem super-heróico. Ele tem vários momentos monstruosos, ele tem literalmente uma besta, né, dentro dele, aprisionada, que aparece de formas ali muito drásticas em vários momentos em que ele machuca, inclusive, pessoas queridas a ele, como a própria Casca. Só que isso tudo é muito bem construído e explicado por toda a trajetória do Guts. O que eu acho muito bonito no Guts é que, essencialmente, talvez ele fosse, sim, uma pessoa boa, bondosa, só que ele já nasce de dentro de um cadáver, ou ele cai embaixo do corpo da sua mãe, morta, e ele é criado por alguém que abusa fisicamente, que maltrata, ele perde a mãe adotiva, e acontecem sucessivas situações de abuso, mais uma vez, físico, sexual, traumas, e quando ele acha que encontrou algum sentido num grupo, que a gente vê ele se fechando, ele fisicamente com sintomas de todos esses traumas, né? Ele vai se abrindo aos poucos e permitindo se aproximar do bando, e aí vem mais um grande golpe, mais um grande trauma, e mesmo assim a gente vê de novo ele regredindo e depois avançando. Em nome do quê? Em nome de alguém que ele ama, porém nunca deixando de evidenciar que ele ainda tem esse conflito dentro de si, de uma vingança, de um ódio, do lado de um amor, de um desejo de paz, de calmaria, com um senso de dever de precisar também proteger aquelas pessoas, e o quanto precisar proteger é se virar novamente para sua vingança. E todos esses lados extremamente complexos do Guts, eles não são forçados. Como eu disse, você consegue ver de onde veio, de qual caixinha saiu cada um desses sentimentos, cada uma dessas suas fraquezas, o lado bom e o lado ruim. O Guts é realmente, como o Paulo falou, essa definição, como todos nós somos, mas num ambiente muito mais extremo, de um ser, de um humano cinzento. E ele é heróico sem ser o herói. E ele é monstruoso sem ser o vilão. Ele é essa dualidade ou essa pluralidade que todos somos, de novo, num ambiente muito drástico de Berserk. E eu acho a construção maravilhosa. E eu acho ele extremamente carismático também, então isso já faz o pacote perfeito para ser, no meu caso, o meu personagem favorito. Se você concorda, por favor, comente aqui para apoiar nós do fandom do Guts. E desculpa, gente, por mais que a lista seja de vocês, é claro que eu serei um pouquinho tendenciosa, pelo menos nesse momento. Anderson falou Rock Lee, com certeza, e outras várias pessoas também falaram. De Naruto, né, gente? Alguém que consegue tirar energia do fracasso para superar os seus limites é com certeza o melhor personagem do Naruto. Infelizmente, Kishimoto não soube desenvolver, sem contar que mesmo com o corpo todo destruído, ele não parou de treinar. Como eu voltei para Naruto com um grande delay por questões de preconceito mesmo, de timing errado, eu já sabia da fama do Rock Lee e eu sempre fiquei muito curiosa porque eu tinha a impressão que os AMV da internet e homenagens e exaltação ao Rock Lee, eles eram algo muito nichado de parte do fandom, não sabia se só do Brasil, e foi quando eu assisti, enfim, que eu entendi que ele, essa representação da pessoa talvez mais comum, sem o dom, usando só técnicas ninja como taijutsu, acabou provavelmente chamando mais atenção do que o autor talvez tenha planejado.
exatamente por causa desse senso, dessa representação máxima de superação, de esforço, de você chegar a um resultado por perseverança sem parar, ou mesmo não chegar no resultado que se espera, não vencer e ainda assim não desistir. Apesar de machucado, apesar de humilhado, ele sempre tentar ultrapassar os seus limites e ser, sobretudo nessa história também, um bom amigo. Isso pesa pra caramba pra um fandom. Mas muitas pessoas criticaram também que ele não foi bem trabalhado. Aí fica aqui a dúvida e a provocação. Com certeza, ele pode ser um excelente personagem, o favorito de vários de vocês, exatamente por essa representação e curta, diria, construção dele, mas será que ele não foi bem construído pelo Kishimoto, ou ele foi aquele personagem escrito exatamente para ser o que ele foi, até onde ele foi, apenas o que ele foi, e o fandom que tomou muitos amores por ele, independente dele jamais ter sido construído ou idealizado para ir além disso. Não seria incomum, acontece em vários animes, ou até mangá, de repente aquele personagem que teria uma participação mais pontual ganha um enorme destaque, ou no caso dele, por exemplo, até mesmo um spin-off. Eu sei que a fama do Kishimoto, não, segundo vocês que acompanham desde sempre, não é de desenvolver amplamente todos os personagens, mas tendo visto as coisas atrasada, me deu a ideia de que o fandom escolheu amar e pegou e abraçou, com motivos que eu concordo aqui, mas me pareceu aquele personagem que ele sempre teve ali pra ser aquilo, mas o fandom queria mais, desejava mais, não teve e infelizmente sofre. Fica aqui a minha dúvida, minha provocação e a lembrança de Rock Lee, porque ele também foi bastante citado. Concordo com todos os argumentos e você pode concordar ou discordar também. Mereoleona, de Black Clover. Ela é insana e mesmo sendo da realeza, não é preconceituosa. Carinhas incríveis, você sente uma confiança quando ela aparece na cena. Ou é carinha incrível? Não sei, mas enfim. Mereoleona, e eu queria falar dela porque eu já tinha uma dúvida sobre essa personagem, porque é uma das minhas melhores amigas, ela é super fã, e eu sempre ouvi esse nome e via a imagem, e eu ia lendo Black Clover, tem a saga de Black Clover numa trilogia aqui no canal de vídeos, caso você não tenha visto, e ela não aparecia. Ela apareceu lá na frente, e é incrível porque ela se basta. Ela é uma personagem realmente forte e não tá nem aí, não tem nada a ver dela ser mulher, dela não ser. Ela poderia aceitar e ter um cargo no exército, um cargo junto ao rei, junto ao mago imperador, ser candidata à vaga de mago imperador e ela simplesmente não se importa. Se ela é necessária, ela é forte e poderosa, provavelmente mais forte que a maioria dos que a gente vê ali, mas ela não tem nem que se provar. Ela treina todos, ela tá à frente, ela faz a diferença e quando não precisam mais dela ou ela tem outra coisa pra fazer, ela vai embora, acabou. Carismática, presença forte, ela muda tudo quando aparece, sem dúvidas, uma das melhores personagens no geral, entre todas as aparições que eu conheci até hoje de Black Clover, e merecia sim ter sido citada várias vezes aqui e estar nessa lista definitivamente. Se você ainda não conhece Mereoleona, vá conhecer, ela é boa. E teve um inscrito que me questionou neste post perguntando se podia falar mulher ou homem. Eu disse, falem o que vocês quiserem, que depois eu vejo se eu divido a lista ou não. Tô com vontade de fazer uma lista separadamente das mulheres, porque a maioria esmagadora, 99%, citou o homem. E aí eu acabei sentindo falta mesmo de outros nomes, porque tem personagens mulheres incríveis também nos animes. Se vocês quiserem apoiarem essa outra lista, por favor, falem aqui embaixo que eu vou lendo e aí eu trago logo em seguida. Um personagem poderoso, porém fofinho, Mob de Mob Psycho 100, Hyaku 100. Ele é muito carismático, fofo e tem uma construção absurda. E eu acho que não tem ponto a não ser lá embaixo. Vou tentar ir no fôlego. Em volta da sua insegurança com seus poderes e com a vida normal, na segunda temporada ele tem uma jornada de amadurecimento absurda. Entendo que ele não pode, não quer, basear seu ser em apenas uma pessoa. Ele entende que é a convivência com várias pessoas que o torna capaz de evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Tem muito mais coisa, mas não estou com vontade de contar todo o anime, porque o anime inteiro é a jornada do Mob. Mob Psycho 100 é perfeito. O Mob ele é um personagem muito interessante, cativante e um dos favoritos de muitas pessoas que eu conheço, não só o anime, mas o personagem em si, porque ele é esse personagem extremamente poderoso. Temos outra representação de poderoso aqui, mas que ele é, de novo,
humano? Humano no quê? A humanidade do Mob, desse protagonista, é muito mais importante do que os seus poderes. É muito simbólico que o próprio poder do Mob esteja associado aos seus sentimentos, porque esse menino é sentimento, é empatia. Ele escuta todos ao seu redor e ele reage às pessoas diferente, ele aprende com cada um, até com os inimigos, e ele ensina a todos. As pessoas ao redor desse protagonista vão mudando, vão aprendendo, vão evoluindo, enquanto ele evolui também. Novamente, estou aqui dizendo que, pelo que eu consigo ver até mesmo da lista de vocês, esses personagens que têm uma trajetória bem desenhada, bem definida e bem explicada, ainda mais quando é um personagem tão carismático, fofo e querido como o Mob, ele não muda só as pessoas ao seu redor dentro do anime, ele muda a pessoa que tá assistindo também. Porque elas se identificam exatamente com essa essência humana do Mob, que é tão explícita e tão bem trabalhada no anime. Então o Mob é sim um dos melhores personagens da atualidade, é um dos protagonistas que, ainda mais neste tipo de universo tão diferente da outra história do One, do Saitama, propositalmente diferente, ele é especial. Ele é único, ele vai ficar marcado certamente na história dos animes e merece pra caramba estar nessa lista. Eu sempre fico muito orgulhosa das escolhas de vocês sabem disso, né? Mais uma vez, isso tá acontecendo. Vou pegar outros dois últimos aqui pra depois a gente entrar nas menções honrosas e finalizar este vídeo que, mais uma vez, está gigantesco. Uma pessoa com a foto do Killua de Hunter x Hunter, que também foi bastante citado, disse que o melhor personagem é o Meruem. Justiça seja feita, o Killua podia facilmente entrar nessa lista porque ele também foi muito citado. Mas vamos lá, Meruem de Hunter x Hunter. Não chego nem a considerá-lo um vilão. Ele é só um personagem na história e eu acho fantástico como o Togashi conseguiu converter metade da história para ele sem deixar ninguém de lado. Quimera Antes é o melhor arco da história dos animes, aqui tá ele puxando sardinha pro Quimera Antes, que tem um vídeo aqui no canal, e realmente é um arco excelente. Nunca deixa a peteca cair, isso aqui sobre o arco ainda, todos têm o seu momento, mas o protagonista daquele arco é bem claro pra mim, o Meruem, que tem um desenvolvimento simples, nada complexo, do ponto A para o ponto B, mas é tão bem feito. Bem colocado, coeso, com a mensagem que o arco tá tentando passar, traçando um paralelo direto com a jornada do Gon. Enquanto o humano procura vingança ao ponto de se tornar um monstro, o monstro procura amor a ponto de se tornar um humano. Como a própria Hiyori Itai, a música, canta na letra do encerramento, dois lados de uma mesma moeda. Fenomenal! Existe um Hunter x Hunter até Grid Island e existe Quimera Antes. Tinha tudo pra ser um pé no saco completamente descartável, o maior arco do anime, mas é tudo executado com tamanha maestria, e aqui ele fala aqui muito bem do arco e de tudo mais, e eu concordo novamente, é um arco que eu não acho que tinha tudo pra ser o pior, não. Eu acho que é um arco que desde o início me parecia um tom diferente. Mas não vou falar do arco aqui. Sobre o Meruem, ele é mais uma demonstração de um personagem que ele tem uma virada que não é do nada. Quando o personagem ele tem uma virada muito brusca, dá a impressão para algumas pessoas, como no caso do Eren, que foi citado no Opinião Impopulares como um dos piores, aqui ele foi citado por alguns como o melhor também, não coloquei porque não foi tão citado e porque já estava no outro vídeo, mas o Meruem ele tem uma virada que não é uma virada, é uma construção, é uma progressão. A humanidade dele se constrói, e humanidade aqui como conceito. Eu assisto muito as lives, por exemplo, de um canal de amigos, que é a Cris e o Panda. Assistam se vocês não assistem ainda, de Westworld. E eles falam bastante desse conceito de o que é ser humano. E ser humano não é necessariamente a carne, a genética. Portanto, faz sentido o que foi dito aqui do Meruem sair do monstro para virar mais humano, porque ele adquire, ele entende alguns sentimentos ao longo dessa jornada, porque ele convive, porque ele se conhece melhor e ele sai daquele instinto, de novo, parecido com o Vegeta por outros motivos, de agir e ser o que ele acha que ele deveria ser, que ele nasceu e foi gerado para ser, e ele se permite experimentar, ter inseguranças e amar. É com certeza um personagem extremamente cativante. Ele não é necessariamente carismático, porque ele sequer é engraçado ou tem tiradas, ele é muito brando, sem altos e baixos. E aí sim, a palavra sutileza é muito importante, porque apesar de orgânica e tá ali a sua mudança, ela é gradual e sutil, não tem uma grande virada, um grande momento, é aos pouquinhos. E se você observar, os sinais estão todos ali, mas é tão bem construído nas metáforas, na questão do jogo, em cada um dos mínimos sinais e mudanças de um movimento aqui e ali, um olhar que é diferente, uma palavra que vem a mais, uma grosseria que vem a menos, tudo tão
tão devagarzinho que você sente de forma fluida. Não é estranho, não te dá um desconforto, você aceita, você acredita e de repente você tá gostando do vilão da história. Eu até acho que ele é assim, ele surge como vilão e ele cumpre esse papel, mas no final ele demonstra ser muito mais que isso. E sim, a construção do Gon vai no sentido contrário, mas no vídeo sobre Quimera Antes fala bastante disso e no vídeo sobre o Gon fala bastante sobre a construção dele também. Pra finalizar, vamos com o personagem de Amo ou Odeie. Ele também sempre está em todas as listas, ele, o anime dele, que eu falei até esses dias no Instagram, devo o vídeo desse anime, não nego, mas pago quanto puder. Daqui a pouco eu lanço o vídeo de Code Geass, porque Lelouch, mais uma vez, foi citado, dessa vez como um dos melhores personagens. Várias pessoas falaram. E o Stuart Seed disse que um personagem fora do clichê de protagonista bonzinho, humano, cheio de defeitos, que apesar do objetivo grandioso, não mede esforços em sujar as mãos para alcançá-lo. E isso custou muito caro a ele, não só uma vez, mas várias vezes. E o Lelouch, ele trouxe não só uma construção interessante, mas algo que pegou as pessoas de surpresa e isso por si só já tornou a sua participação marcante. Eu não acho que é agora um clichê mais a gente ter personagens protagonistas bonzinhos. A gente vê aqui que há vários personagens ou coadjuvante ou muitas vezes o protagonista que são multifacetados. Na época, talvez, que foi lançado o Code Geass, era mais comum a gente ter o herói, que era muito altruísta, poucos defeitos ou defeitos que existiam só pra fazê-lo crescer mais. E o Lelouch era aquele que mostrava falhas, mostrava atitudes ruins, cruéis, e você foi vendo uma construção que levava ele para um lado muito ruim, até você de repente ter um plot twist que não só enganou o universo, mas enganou a você que estava assistindo. E quando você, espectador, consegue ser pego de surpresa, isso é muito bom, é o choque positivo, e a construção do Lelouch foi bom. E a construção do Lelouch leva a isso. Ele é o personagem que ele tem camadinhas, ele tem partes da cebola, né? Você vai se aprofundando pra entender o que ele tá falando. Você concordar ou não com ele, aí são outras questões. Mas ele é um personagem que não tem um pensamento linear. Pra você compreendê-lo, precisa entender o seu passado, a sua história, pra entender os seus objetivos, pra conseguir enxergar o seu caminho e como ele traçou os seus planos pra alcançar, se sacrificando também em cima disso o que ele achava que era necessário e justo chegar. Ele é mais um daqueles que, além de tudo, de uma boa construção e, como eu disse, uma construção que pra sua época foi marcante e diferente, sim, ele ainda é carismático. E é isso, gente. No áudio bruto temos 46 minutos, que eu vou tentar cortar, como sempre, uns 20 disso tudo, pelo menos. Mas as menções honrosas. Muitas pessoas falaram de outros personagens desses mesmos animes, como eu disse, foram citados o Killua de Hunter x Hunter, algumas pessoas falaram de Tanjiro, de Demon Slayer, o Kaberin Taro de Steins Gate foi extremamente citado também. Ele, na verdade, estava nessa lista, mas ele estava por último e acabou sendo cortado, talvez, da minha fala, porque a bateria tá acabando. Falaram também de Hyakimaru de Dororo, Alphonse Eric de Fullmetal Alchemist, Ishida de Koe no Katachi, ou A Voz do Silêncio, que tem um vídeo falando da construção do anime em si, do mangá, que é muito legal aqui no canal também. Muitas pessoas falaram de personagens de Vinland Saga, eu não coloquei nesse vídeo porque tem muitas citações ao mangá também, e eu acho que esses personagens eu posso falar em breve num vídeo. Subaru de ReZero, exatamente pelos motivos que uma pessoa odiava o Subaru no vídeo de opiniões impopulares, pra você ver como a opinião é uma coisa pessoal. Tem vários personagens de Hunter x Hunter, as pessoas amam Hunter x Hunter, Hisoka, Leorio, Kurapika. Muitas pessoas falaram do Asta também de Black Clover, o Zop de One Piece, Luffy de One Piece, e vários outros de mais de 400 comentários, então muito obrigada pela participação mais uma vez de vocês. Continuem de olho aqui na aba da comunidade, em @xGabiXavier, para participar sempre desses vídeos, e espero vocês em todos eles. Tchau, tchau!